Assustar. Dois, três e... Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. E aí, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com os nossos convidados, Marco Aurélio e Murilo Anjos. Nós vamos fazer algumas perguntas para a história da vida deles até chegar nesse ramo da tecnologia. Bom, gente, sejam bem-vindos, Marco e Murilo. E iremos fazer algumas perguntas sobre, né, a trajetória de vocês na área de TI. E comece falando um pouco de vocês, por favor. E aí, Murilo, tu começa ou eu começo? Pode começar. Beleza. E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia. Antes de começar, vocês são de que ano aí? Vocês são do primeiro, segundo, Primeiro terceiro? ano de informática, sim. Ah, primeiro ano. Pois bem, eu fiz parte da primeira turma de informática aí no IFBA Campus Brumado, no ano de 2018. Eu já tinha terminado o primeiro ano do ensino médio, já estava passando para o segundo, mas ao invés de continuar no segundo ano, eu regredi um ano somente para poder estudar aí no IFBA. Quando eu entrei, eu não tinha muito ideia do que eu queria. Eu sabia que eu queria alguma coisa na área de computação, mas não sabia o quê. Eu, primeiramente, queria fazer engenharia da computação. Já tinha até uma faculdade específica que eu queria tentar entrar. Mas, ao longo do curso, conversando com os professores, eu percebi que não era a melhor opção, visando questões de mercado, distância, enfim. E aí, com isso, quando eu e Murilo, a gente terminou o terceiro ano, a gente ficou um pouco, vamos dizer que perdido, onde a gente poderia começar a atuar, sabe? A gente queria fazer o Enem, entrar em uma faculdade, mas a gente não tinha ideia também de qual faculdade a gente queria começar. Deixa eu ver o que eu posso mais acrescentar aqui. Fui estudante do IFBA, gostei muito de ter estudado aí. Inclusive, para mim é uma honra estar participando desse podcast com vocês. Eu sinto que eu não aproveitei 100% do tempo que eu tive aí no IFBA, porque chegou 2020, o nosso terceiro ano, e a gente teve uma pandemia, então perdeu, sabe, o último momento que a gente teria com a turma, a gente não teve esse momento, então é uma forma de eu tentar retribuir tudo que eu recebi de vocês. Então, é isso. Obrigada. Passa a palavra para o meu coleguinha Murilo. Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia. Novamente, meu nome é Murilo Anjos. Eu vim realmente ali do nono ano, e logo depois do nono ano eu já ingressei no primeiro ano do ensino médio. Quando eu entrei no curso, eu não tinha muita certeza nem do que era computação. Eu achava a tecnologia legal, gostava de jogar, então, para mim, talvez a área de TI seria uma boa, mas eu ainda tinha muito a ideia de que talvez eu só me formasse lá e, no final, me tornasse um advogado, né? Focasse nisso. Quando a gente entrou, eu também tinha essa ideia de ir para a engenharia da computação. Teve questão de ter, por exemplo, o CREA, né, que a área de ciência da computação, por exemplo, não tem, que é um conselho. Também, como eu e Marco, a gente era amigo e éramos na mesma turma, a gente passou por muitas experiências juntos, né, de conversar com os professores guiarem a gente entre qual curso escolher, qual faculdade escolher, e aí a gente acabou escolhendo para algum curso que seria Ciências ou Sistemas de Informação, que é o que eu faço atualmente aqui em Conquista. Eu gostei muito também de ter estudado no ISPA, foi uma experiência diferente, assim, de todos os períodos de estudo que eu já tinha tido na minha vida. Eu acho que o IFBA ele tem um trabalho muito grande em tentar te fazer mais do que uma pessoa que tem conhecimento, ou que é bom em passar em provas. Eu acho que ele tenta realmente muito de fazer uma pessoa, um humano, na verdade, um cidadão, um bom cidadão. E eu participei de projetos aí, quando eu estava no IFBA, participei da robótica junto com Marcos, né? Showtime. Uhum. E é isso. Obrigada, obrigada. E, assim, outra pergunta, qual foi o primeiro trabalho de vocês, assim, profissionalmente? Bom, o meu primeiro... Eu vou dar um adendo rapidinho em uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui para vocês, mas eu também participei da robótica. Eu acho que, por mais que a robótica aí no IFBA não foi algo, vamos dizer que profissional em si,
mas eu considero como uma das minhas primeiras vivências no âmbito profissional. Eu acho que Show fez com que Marcos Pereira, né, o professor Show, fez com que a experiência fosse muito parecida com o mercado de trabalho, sabe? Então, quando a gente chegou no mercado de trabalho, a vivência já estava muito bem definida ali. A gente já sabia muito bem qual era o nosso papel, como a gente deveria ser proativo, como a gente deveria se portar no mercado de trabalho. Então, foi uma experiência muito boa e eu também faço faculdade aqui em Conquista, Sistema de Informação, como meu colega Murilo. Bom, a minha primeira atuação profissional foi no ano de 2021, numa empresa chamada W Souza, aí na cidade de Brumado. Não sei se vocês conhecem. Sim. Já ouviram falar? Ah, sim, já. Já. Você já viu? Eu já. Eu também. Ah. É isso, então. Minha primeira foi essa, 2021. Tá bom, obrigada. E você, Murilo? A minha primeira experiência profissional, ela foi no ano passado, se bem me recordo. Foi numa empresa chamada Compass Wall. Eu tinha feito previamente um estágio de 6 meses com eles e eles tinham a política de selecionar algumas pessoas que tiveram bom desempenho no estágio e chamarem ela para serem efetivadas. E aí, esse foi o meu primeiro trabalho. Entendi. Obrigada. Só tirar uma dúvida aqui. Vocês fizeram um TCC ou estágio aqui, né, quando vocês estavam ingressando no IFBA? Eu fiz o aproveitamento de curso. Eu fiz o estágio. Verdade. Quando vocês perguntaram, a primeira experiência profissional que a gente teve foi relacionado somente com programação, essas coisas? Eu posso contar Pode contar. uma parte de certeza, manutenção Pode também? contar. Qualquer experiência. Pronto. Então, em 2019... Fechou. É porque em 2021 eu tive a minha primeira experiência como programador. Só que em 2019 eu tive minha primeira experiência como técnico mesmo de TI. Eu fui estagiário na prefeitura durante 4 ou 5 meses, não me recordo aqui, mas acho que foi 4 ou 5 meses. E eu trabalhei com a parte de manutenção de computadores na prefeitura. Sim. Foi isso. Entendi. Vocês podem repetir a última pergunta, eu explicando aqui, acabei esquecendo. Se você fez estágio ou TCC, não foi? Então, eu tentei fazer o estágio, só que a prefeitura, na época, eu não sei se estava passando por um período de transição, demorou de entregar, vamos dizer que meus documentos, comprovar que eu fiz estágio ou não, e eu acabei perdendo estágio. Só fiz estágio mesmo por fazer e não consegui validar no IFBA. Aí eu tive que fazer aproveitamento de experiência, que não foi nem TCC e nem estágio. Tá bom, entendi. E... Murilo, você tem alguma também? Sim, no meu caso, eu acabei fazendo o TCC. Eu fiz o TCC com Show. Eu fiz um TCC na área da robótica. Ele era um segue-linha, que era algo que já tinha influência ali de estar participando da robótica. E foi basicamente isso. Semana passada a gente teve uma entrevista de emprego da Contra-Sil. A gente queria já perguntar para vocês se vocês tiveram alguma entrevista, assim, quando vocês estavam estudando aqui. Como foi a primeira entrevista de emprego de vocês? Sim, vocês tiveram. Deixa eu lembrar aqui. Vocês falam durante o ensino médio, né? E após do IFBA. Durante o IFBA e após o IFBA. Assim, a entrevista de vocês, se vocês se posicionaram num cargo de TI. Entendi. Bem, como eu falei para vocês, eu estagiei na prefeitura em 2019, então eu fiz, vamos dizer que uma mini entrevista ali. Eu já foram selecionadas as pessoas que iam estagiar, mas eu acabei indo lá para ter aquela primeira conversa inicial, né? Então, vamos dizer que foi uma entrevista. Já na W Souza, eu também fiz a minha primeira entrevista profissional, mas eu não fiz a entrevista para a área de programação em física. Eu não fiz a primeira entrevista para a área de programação. Como eu falei para vocês que eu trabalhei na W Souza, né? Eu fiz a minha primeira entrevista na W Souza para a parte de administração. Porque na época que eu fui trabalhar lá, o time de programadores já estava completo.
Mas aí, após fazendo a entrevista, eu consegui passar, consegui entrar na equipe de administração, só que eu percebi que não era o que eu queria. Então, eu fiquei um dia lá e acabei saindo. E aí, depois de 6 meses, eu fiz uma outra entrevista para a área de programação e consegui passar. E aí, ao longo da minha carreira, né, até aqui, estou falando ao longo assim como se fosse algo grande, mas eu só tenho 4 anos de profissão. Eu já fiz diversas entrevistas também, desafios técnicos, e vai ficar difícil eu contar todas para vocês, então eu vou falar só do início aqui mesmo. Tudo bem. Quanto ao meu caso, nesse período aí, onde o pessoal estava estagiando na minha turma, eu participava dos projetos internos que tem no IFPA, eu acredito que eles tenham até hoje. Eu tinha participado de dois, um que era o de monitoria de física e o outro, no outro ano, foi o do iCactus, que era junto com Showtime, que era mais para a área de robótica e agricultura, assim. A gente teve algumas entrevistas ali, mas eram entrevistas menores, e quando a gente fala realmente de entrevista para o mercado de trabalho na área de TI, eu fiz a primeira quando eu estava aqui na faculdade, que foi esse estágio da empresa que eu falei para vocês, foi o meu primeiro trabalho, que é onde eu atualmente trabalho. Posteriormente, eu fiz mais um outro de estágio, e ao mesmo tempo eu acabei fazendo meio que a entrevista final para entrar no trabalho. Então, na retinha final ali, eu tive que escolher entre duas oportunidades, e eu fui para onde eu estou atualmente. Entendi, obrigada. Não, eu trabalhava com um outro estagiário que estudava, eu acho que no Colégio Getúlio Vargas. Eu nem sei se existe mais. Não existe, né? Qual? Vocês já ouviram falar do GV aí em Brumado? Não? Ah, é porque tinha uma escola que ficava ali perto da Igreja Matriz. Aí eu estagiei com outro rapaz que estava lá e também com a equipe de informática que tinha lá na prefeitura. Então não foi nada assim, vamos dizer que isolado, eu tomando a frente dos projetos, não. Tinha toda a equipe coordenando. Entendi. Vocês não fizeram pergunta, no caso. Ah, tá. Ah, não, eu nunca trabalhei sozinho, não. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, realmente, já para ir trabalhar, né, no mercado, eu trabalhava em um sistema de squads, então a gente ficava fazendo projetos nesse estágio e também tinha toda uma staff, né, todo um grupo que supervisionava a gente. Essas squads, elas eram rotativas, os membros dela, para tentar variar um pouco e ver como que as pessoas trabalhavam em equipe, porque é uma das maiores falácias que tem na nossa área, falar que trabalhar com TI é para quem quer se isolar e mexer só com o computador, não quer lidar com pessoas, porque é completamente o oposto disso. Você tem que lidar com pessoas diariamente, principalmente quando você vai para empresas maiores, onde você tende a ter ali grupos, né, squads, com 5, 6, 8 pessoas, cada uma com seu cargo bem definido, tentando fazer exatamente suas coisas, pessoal de gestão, pessoal de TI, pessoal de segurança e tudo mais. Então, você tem que conseguir comunicar entre todos esses mundos, passar as demandas técnicas, saber priorizar e explicar para elas por que que é algo que para você é fácil de enxergar, né? Você do lado técnico, por que aquilo é importante, passar para essas pessoas também. Então, eu sempre trabalhei em grupo e eu acho que trabalhar em grupo na TI é algo assim crucial, que vai acontecer a maior parte do tempo. Vocês não vão conseguir fugir disso, viu? Quem tá indo para a área de TI achando que vai trabalhar sozinho de frente do computador, que não vai conversar com ninguém nunca, pode esquecer, não vai acontecer isso não. Vixe. E assim, Vocês vão, a depender do... pode dizer, Pode perdão. dizer. entendemos. Bom, qual foram as dificuldades que vocês passaram no mercado de trabalho? Eu acho que a dificuldade que
vamos dizer que todo profissional dessa área passa. No primeiro momento, quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai de um curso técnico, a gente vê todas aquelas matérias técnicas, teóricas, e a gente, às vezes, acaba achando que é exatamente aquilo que a gente vai ver no mercado de trabalho, mas não é. Então, no primeiro momento, tem toda a questão de adaptar o ritmo, porque o ritmo é muito acelerado, mas não é uma coisa que, assim, não tô falando isso para colocar medo em vocês, mas A gente já tá com medo. o ritmo é mais acelerado e depois de, acho que uns 2, 3 meses, você pega esse ritmo. Não é, vamos dizer que uma coisa que... Um bicho de 7 cabeças, como o ditado fala, né? Não é uma coisa impossível de se fazer, mas quando você entra no mercado de trabalho, você tem que se adaptar à questão de reuniões, à questão de conversar com algumas pessoas, e principalmente a parte de resolver problemas. A gente acha que essa parte de trabalhar com tecnologia, a gente só vai ficar envolvido com a parte de programar, de fazer um site, de fazer uma coisa bonitinha ali, mas não é. É basicamente resolver problema. Então, vamos dizer que eu atualmente trabalho no Serasa na parte de autenticação. E um problema que a gente estava tendo era a questão de... Vixe, eu não sei se eu posso falar isso, não. Não sei se eu posso falar isso, não. Eu vou até... o que eu ia falar, mas a gente estava tendo alguns problemas na parte de autenticação que o usuário... A gente estava percebendo pelo gráfico dos logs que tinha alguns usuários que estavam não conseguindo fazer o login ficar eficiente. Ou seja, ele estava começando a fazer o login, mas ele não entrava no app. E aí a gente fez diversas reuniões para saber o que a gente poderia fazer, onde a gente poderia encontrar o erro para tentar solucionar aquele problema. Então, a área de programação, vamos dizer que não é uma linha reta, sabe? São várias curvas, a gente tem que conversar com várias pessoas, escutar diversos pontos de vista para a gente poder tomar uma decisão mais aprimorada, mais cabível, uma melhor decisão. Então, acho que é isso. Entendi. Murilo, falar. Quanto a mim, eu acredito que uma das coisas mais difíceis na área de TI, né, como um todo, a gente está vivendo na época que o filósofo Cortella ele define como a época da curadoria, né? Que basicamente a gente tem muita informação sobre tudo. Então a gente tem que aprender a curar aquilo ali, a saber distinguir qual informação realmente é relevante para a gente. Porque na área de TI, se você quiser, vou começar a me tornar um programador. Logo de início você vai ter uma escolha, você vai ser um programador front-end, back-end, full stack, mobile, um programador de redes, etc. Você tem muitas áreas. E você vai para uma área específica, você vai ser front-end, ok. Qual linguagem você vai aprender? Qual framework você vai aprender? Tem muita coisa para você saber escolher uma delas. Então, eu acho que entender depois de um tempo que era muito mais sobre aprender as partes básicas, realmente, com propriedade, você entender ali os conhecimentos basilares, os fundamentos da programação, seja ela em qual área for, e você entender que aquilo ali, em certo momento, mesmo que seja mais custoso, mais lento, de você aprender aquela teoria ali no início, que no final, quando o tempo passa, aquilo ali lhe ajuda muito a aprender e se adaptar a novas coisas, novas mudanças, novas tecnologias que estão chegando. Você olha e você já tem uma bagagem, você fala, entendi. Porque tudo tende a seguir uma base, de certa forma, próximo, né? E eu acredito também que é muito isso do que Marco falou, que é entender que a carreira na área de TI, a TI como um todo, ela não é uma linha reta, né? Seja ela uma linha de progressão linear, algo crescente ou algo decrescente. É algo que em muitos momentos da sua vida vai parecer que você ali estagnou, bateu em uma parede, não dá para continuar seguindo, e na manhã seguinte você acaba tendo um grande boom e você, poxa, elevou muito ali o seu nível, seja isso em cargo, em conhecimento, ou até mesmo em uma questão de autoconsciência de, poxa, eu entendo realmente o que eu estou fazendo ali na área de TI. Eu acho que você entender que vão ter esses altos e baixos aí durante a sua caminhada, eu acho que é muito importante de se ter desde o início dela. Você entender que não vai ser subir um lance de escadas que é sempre para cima a todo momento. E tá tudo bem. Você tem que entender que
faz parte desse pequeno caos aí. Outra coisa para poder contribuir, deixar vocês um pouco mais, vamos dizer que tranquilos quando vocês forem iniciar nessa área, é que geralmente, eu acho que... Eu vou trazer um número aqui que é de cabeça, viu? Não tem nenhum, vamos dizer que referência ou fonte aqui sobre isso não, mas eu acredito que 95% dos profissionais de TI, quando entram em algum novo emprego, não estão preparados para aquilo que eles vão atuar. Eles só começam a ficar preparados no momento que eles começam a trabalhar, tem um determinado período ali dentro da empresa, mas no início ninguém está preparado. Então, vou dar uma dica para vocês que quando vocês receberam uma oportunidade, que algum professor mandar, por exemplo, sobre alguma coisa, né, na área de programação, não tenham medo, vão. Porque por mais que vocês não sabem o que está lá nos requisitos da vaga, quando vocês entrarem, começar a participar das reuniões, começar a ter o primeiro contato, vocês vão aprender. Então não precisa ficar nervoso quanto a isso. Juro para vocês, não vou dizer que é 100% tranquilo, né, porque não é, mas é mais tranquilo do que esse bicho de 7 cabeças que aparece na internet, sabe? Não é essa loucura toda, não. Então, fiquem calmos. Tá bom, obrigada. Uma pergunta clássica aqui agora é: como vocês se veem daqui a uns 5 anos em questão da TI? Eu acho que daqui 5 anos eu já vou estar aposentado. Eu já vou ter construído uma rocinha perto de Brumado aí, vou estar morando na roça. Trabalhar mais com isso, não. É brincadeira. Daqui 5 anos é muita coisa. Deixa eu ver. Considerando que eu já estou há 4 anos e atualmente eu estou como desenvolvedor mobile pleno, eu acho que daqui 5 anos, não sei, um especialista mobile. Especialista mobile tech lead. É isso. Eu vou tentar... Vocês me perguntaram isso, eu vou tentar contribuir de uma forma, vou dizer, entre aspas, mais didática. Eu acho que Murilo depois vai conseguir ainda complementar o que eu vou dizer, mas assim, na área da programação, que é o que eu e Murilo trabalham atualmente, tem alguns níveis, né? A gente começa geralmente como empresa grande, né? Como trainee ou estagiário, que demora ali em torno de 6 meses ou a 1 ano no máximo. Depois vai para júnior, que aí fica de 2 ou 3 anos no máximo. E aí depois a gente escala para pleno, que é uma nova, vamos dizer que um novo nível, que é os profissionais ali que têm de 3 a 5 anos de profissão. E aí depois a gente vai para sênior, que geralmente são de 4 a 7 anos ou 5 a 7 anos. Então, eu estou falando esse número quebrado de anos porque não é algo fixo. Tem muito profissional que passa 3 anos na área e já é sênior. Tem muito profissional que passa 5 anos na área e ainda continua como júnior, então não é algo definido. E aí depois de sênior, os profissionais costumam dizer que a carreira passa a se tornar a carreira em Y. Por quê? Porque ela pode seguir por 2 caminhos. Ou você vira um tech lead, que é um coordenador, que ele vai estar trabalhando mais com a questão da gestão, com a questão de estar coordenando outros profissionais. E você pode seguir para a área de especialista, que é a área que atua mais como especialista ali técnico, que vai estar resolvendo problemas de tecnologias. Então, não necessariamente ele vai estar coordenando pessoas, mas ele vai estar mais direcionado para a parte técnica. Já o tech lead, o coordenador, ele vai estar mais se baseando para a área de gestão, para a área de coordenação de pessoas. Então, quando eu falo para vocês que eu vou estar daqui 5 anos como especialista ou como tech lead, é porque eu já vou ter passado da parte de sênior e já vou estar ali naquele momento da minha carreira que eu vou ter que decidir se eu vou ser especialista ou se eu vou ser tech lead ou coordenador. Então é isso. Eu concordo com isso que o Marco falou. Nos ambientes que eu trabalho, tem uma questão de algum desses cargos, por exemplo, de tech lead, não ficarem necessariamente atrelados a
a um certo nível de plenitude, né? Seja ele a pessoa ser pleno, sênior, júnior, etc. Mas isso que ele falou realmente é verdade. A gente tem profissionais que são profissionais muito mais técnicos ali, que são os especialistas, que tendem a ser o ápice da cadeia, e eles normalmente são as pessoas que resolvem os maiores problemas, os problemas mais complexos, e tem pessoas normalmente de similar experiência, que elas são as pessoas que organizam o time. Nos ambientes que eu já trabalhei de forma prévia, os tech leads, eles eram muito mais as pessoas que eles até programavam muito pouco, mas eles tinham muita experiência, então quando aparecia um problema, eles eram muitas pessoas que falavam, olha, a gente vai discutir aqui sobre o que a gente vai fazer, e eu acho que a opção A, B e C é a melhor forma de ser seguido. E quanto à pergunta que vocês fizeram para mim, como que eu imagino daqui uns 5 anos, eu me imagino que eu devo estar no cargo de sênior, provavelmente. O Marco falou que não. Especialista ou gestão também, daqui 5 anos. Eu acho que eu vou estar ali entre o sênior e especialista daqui uns 5 anos. Eu estou com atualmente 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Um pouco mais de 1 ano e meio, eu acho. Experiência. Eu estou no cargo de trainee, ou seja, é logo a primeira vaga que eu consegui depois do meu estágio. E é isso. Eu acho que nesse momento, onde se tivesse que escolher entre o especialista ou o tech lead, eu acho que eu iria para uma questão mais de trabalhar realmente na área de tech lead ali. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto dessa parte de governança. Então, é basicamente isso. Bom, agora uma pergunta direcionada a Marco Aurélio. Marco, se você fosse fazer o curso novamente, o que você faria diferente? Eu falo em questão assim, de maturidade. Caramba, que pergunta, viu? Eu penso nisso direto. Ei, passa essa pergunta também para Murilo, viu? Por favor. Murilo também vai querer responder essa pergunta aí. Nossa, eu não sei nem por onde começar. Eu já pensei tanto nisso, mas vou tentar improvisar aqui. Vamos dizer que, por exemplo, quando eu entrei no curso, eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio, eu já estava no segundo, então eu achei que muito do conhecimento que eu tinha no primeiro ano eu não ia usar para nada. Eu tinha muitos conceitos definidos na minha cabeça que era o certo do mundo e que eu não precisava de mais nada além daquilo. E vamos dizer que eu entrei... Vamos dizer não, eu admito isso, e faltou muita humildade no meu começo, faltou muito reconhecer que eu não era grandes coisas, vamos dizer assim, e eu fui muito arrogante, muitos momentos, não só com colegas de sala, mas também com professores. Isso eu me arrependo muito de ter feito, muito, muito. Eu não quebrei vínculos por conta disso. Hoje eu me considero amigo de todas as pessoas que estudaram comigo. Considero também amigo da maioria dos professores que eu estudei, mas eu não sabia lidar com pessoas, eu era muito estressado, ainda sou um pouco estressado, mas eu não sabia lidar com as pessoas ao meu redor, eu era muito direto, eu feria muito as pessoas. Então, eu acho que eu errei muito quanto a isso, mas foi bom ter errado, foi bom ter passado por essa experiência, porque talvez, se eu não tivesse passado, eu estaria cometendo esses erros hoje no mercado de trabalho, eu ia acabar sendo demitido, e eu ia acabar não tendo dinheiro, eu não ia poder fazer faculdade, eu não ia poder fazer nada. Então, foi bom ter tido essas experiências durante o ensino médio. E outra falta de maturidade que eu tive foi que eu não era 100% centrado, sabe? E eu acho que isso é normal na vida de um jovem. Eu não sabia o que eu queria, então eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu comecei no curso de robótica e depois eu saí, depois eu fui monitor do projeto de xadrez. Depois parei de gostar de xadrez durante um tempo, depois tentei ser monitor de química, monitor de matemática, e
E eu fazia vários esportes também durante o ensino médio. Eu sei que o foco de vocês é mais essa parte de escola, mas tô querendo complementar aqui para deixar o mais próximo da minha realidade possível, mas eu jogava bola na época, eu fazia capoeira, eu praticava também corrida, então eu fazia tanta coisa que eu não tinha, vamos dizer que um foco. E isso não foi necessariamente ruim para mim, porque nessa época que a gente está com 16, 17 anos, eu vou tentar dar um conselho para vocês. Eu não sou tão velho, tão experiente para dar esse conselho, mas o mais importante de tudo, galera, é se divertir, de verdade. Se divirtam, façam, criem novas amizades, façam, como é que fala? Tenham novas experiências, estejam abertos à mudança, estejam abertos a criar vínculos, a ter novas experiências, sabe? A gente acha que, pelo menos, eu não sei se essa vai ser a visão de Murilo, mas quando eu entrei no ensino médio, a minha visão era, nossa, eu vou estudar, vou ir bem no primeiro, no segundo, terceiro ano, vou tirar um notão no Enem, vou ir para uma faculdade super renomada, vou fazer a faculdade ali, vou sair do emprego ganhando vou sair da faculdade ganhando 27 mil por mês, vou construir uma família, vou continuar trabalhando, vou me aposentar e acabou a vida. E minha vida foi totalmente diferente do que eu estava planejando. Foi muito bom, eu acredito que meu caminho foi muito bom, eu sou muito feliz e sou muito realizado pelas coisas que eu conquistei até então, mas não foi uma linha reta, não foi como eu planejei, nada não foi como eu planejei. Tá iludindo a gente do ensino médio para cá, muita coisa mudou. Opa, meu áudio travou para vocês? Não, tá perfeito. Ah, tá perfeito, né? Não foi uma linha reta, então eu digo para vocês, o que eu tento transmitir para vocês, falando um pouco da minha experiência, não fiquem tão apreensivos em tentar escolher as coisas, vamos dizer que o caminho de vocês o mais rápido possível, de ter que definir tema de TCC, de ter que definir estágio. Essas coisas vão fluir naturalmente. E aí eu digo para vocês, fiquem tranquilos, né? E aí a outra coisa que eu tento contribuir é até fazer um agradecimento também, que um professor que mudou muito minha vida, que muda até hoje, mas que mudou muito durante o ensino médio, é o Marcos Pereira, não sei como é que vocês conhecem ele. É Showtime o nome dele? Vocês conhecem como Showtime, no caso? Professor querido. Pronto. Cara, o melhor professor que eu... Na verdade, dizer isso com os professores que a gente teve no IFBA é um pouco errado, porque todos os professores foram fenomenais, todos mesmo, da parte técnica, a parte de matérias, vamos dizer que do ensino médio, todos os professores foram muito bons, de verdade mesmo. Eu tinha até a questão de falar que todos os professores do IFBA eram muito característicos, porque na época que a gente estudou, e Marcelo, vocês estão tendo aula com Marcelo de História? Não, ou só no ainda não. segundo, terceiro ano? Só no segundo ano. Ainda não, né? Marcelo de História tinha dread na minha época, pra vocês terem ideia. E a gente olhava para aquilo e falava, caramba, que massa, velho. Tipo assim, um professor de História com dread, e a gente falava, nossa, parece aqueles estereótipos, sabe? Quando a gente vai encontrar algum professor de determinada coisa. Por exemplo, a gente vai encontrar um professor de Física. Como é que é? Ah, tem um óculos quadrado, um tênis de corrida, usa uma calça e uma camisa preta. Então, todo aquele estereótipo que a gente, sabe, criava com os professores, a gente tinha aí no IFB, era muito legal. Algo novo, né? Algo novo que, assim, eu e Murilo veio de escola particular, então, sabe, era tudo muito engessado, era tudo muito técnico. Então, quando a gente chegou no IFB, a gente teve um choque cultural muito grande. E, voltando a falar de Showtime, né, o Marcos Kuller, Só um instante. ele... Esse Marcelo é o da Oi? Copai? Que a gente conhece como da Copai. Vixe, eu não sei. Marcelo. E o Ele dá aula de história hoje. Ele atualmente está com cabelo curto. Sim. Ele é tá de cabelo um curto homem agora. alto, branco, magro. Ele esse mesmo. É porque na nossa época a gente chamava ele de Mano Rasta. Mano Raça. Mesmo que não gostasse. Deixa eu ver se eu acho uma foto dele aqui, ó. Vixe. Só pra gente... Hoje Só tá pra bem gente diferente, conferir hoje se é ele mesmo que Hoje vocês estão ele é falando. mais formal. Enfim. Não, mas ele Esse sempre ó. foi formal. É esse aqui?
Cadê? É Esse esse aí aqui? mesmo, esse aí, esse babudinho aí. Pronto. Direcionando a mesma pergunta agora para. Não, mas ele também é um professor fenomenal, viu? Ele mudou muito minha cabeça. Murilo, Oi? Eu não escutei o que vocês você a falaram. mesma pergunta agora. O que você faria diferente? Você, em questão de maturidade também? Ou escolhas? Olha, se eu pudesse voltar no passado, eu de verdade eu não faria nada diferente. E não porque eu fui perfeito em minhas decisões, mas sim porque pelo fato de que se eu não tivesse feito o que eu fiz, hoje em dia provavelmente eu não seria quem eu sou. E eu aprendi muito com todos esses momentos aí que eu passei. Ah, nem eu nem Marco éramos assim os alunos perfeitos de forma alguma. Nós tivemos, como ele disse, né, comportamentos em certos momentos que não eram ideais, né? Se tem um aluno, mente fechada, prepotentes, às vezes achar, bem isso de adolescente, às vezes achar que é a pessoa mais inteligente do mundo e que não tem mais nada a aprender com ninguém. Mas eu acho que esse ponto que Marco falou ali é muito importante, que é, vai, se divirtam aí. Eu acho que um dos momentos mais divertidos assim da minha vida, por muito, foi ter vivido esse ensino médio. As amizades que eu fiz nesse ensino médio aí são as minhas amizades maiores até hoje em dia na vida. E não só porque, por exemplo, eu e Marco a gente estuda no mesmo campus, né, fazendo a mesma faculdade, mas a gente tem amigos dessa época que estão em outros locais e ainda são muito amigos nossos. Às vezes estão aqui na cidade, a gente vê eles poucas vezes, mas ainda são muito amigos nossos e a gente fez laços aí muito fortes. Também com professores, os professores daí são incríveis e, como o Marco disse, eu lembro da minha mente no início sendo muito abrasivo ali, tendo muito problema, muito atrito com essa mudança de que antes eu vim de uma escola particular, que era a escola daí que é Azul Clara, né? Começa com M. Eu vim dessa escola aí e lá eu sentia que a gente éramos criados para ser alunos bons em fazer provas e é isso. Aprender conteúdo e fazer prova, aprender conteúdo e fazer prova, aprender conteúdo e fazer prova. E quando eu cheguei no IFBA, eu tinha muito problema com as ideias que era simplesmente, não, vamos falar da vida aqui, como vai ser o seu futuro, como você é enquanto pessoa, te tratar ali muito mais de forma individualizada, né? Você é realmente algo, faz parte de uma sociedade, algo maior, você também é algo pequeno ali, você tem suas características. Entender isso, para mim, foi algo absurdo. Eu acho que todos os professores do IFBA pregam muito isso, pelo menos na época que a gente estudava aí no campus. Eu acho que se eu pudesse, porém, dar uma dica, né? O Murilo de hoje em dia aparecesse para o Murilo passado e fosse dar algumas dicas para ele, eu falaria, cara, vai mais devagar aí, tenta abrir mais sua mente, tenta entender que você não é detentor de todo o conhecimento do mundo, não. Tenta ser mais gentil aí com seus colegas, professores, evite entrar em tantas briguinhas aí de turma, de professor e tudo mais. E, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que mudou muito a minha mente aí. Ele, para mim, foi um professor dentro e fora da sala de aula, foi show. Eu participava com show em todos, acho que em quase todos os anos a gente teve aula com ele, se não em todos. Com vocês, um pouco dessa influência. Pode continuar, Murilo. Eu posso falar depois, Olha, Murilo, de novo? Com certeza. Ok. Acho que a gente teve aula com show em todos os 3 anos que a gente estava aí no IFBA. Eu passei muito tempo com show mesmo, porque eu fiz robótica todos os anos, basicamente. Fiz os projetos de extensão com show também. Então, eu conversava muito com ele sobre tudo, assim, todas as coisas que vinham na minha mente naquela época. Ele influenciou muito. Eu lembro que eu fiz robótica por tanto tempo e no final da pandemia ali, o estresse da pandemia e tudo mais, eu já não estava mais gostando de TI. Eu cheguei para show e falei, show, não quero mais saber de robótica, não quero mais saber de TI. Vou largar tudo, vou formar no técnico aí só porque eu já investi muito tempo. Vou ser advogado, não quero mais saber de nada não. Gosto de humanas mesmo, tchau. E aí show parou, falou, Murilo, não faça isso não, vai para a área de TI, dá esse voto de confiança aí para mim. Eu escolhi, sem dúvidas, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito realmente. Eu acho que show ele influenciava muito a gente, controlava muita gente nessas questões também de não se tornar esse adolescentezinho prepotente, dono do mundo. E falar, você vai entender isso daqui a um tempo, presta atenção, escuta a opinião de tal pessoa, escuta, fala menos, escuta um pouco mais. Opa,
apareceu o pop-up que vai terminar em 15 minutos. Também essa questão de cuidar da sua mente, né? Saber cuidar da sua mente, do seu corpo, entender de certa forma e amadurecer também de que a vida não vai ser sempre as mesmas coisas, sabe? Não vai ser essa linha que eu falei lá do início, que você começa no ponto 0 e termina no ponto 100, sempre em ascensão. E, poxa, muito mais aí. Foram 3, agora eu tô com 4 anos na faculdade, foram aí 7 anos de show influenciando a gente até hoje, depois que a gente saiu. Eu acho que tanto eu quanto o Marco, a gente teve o grande fortuna, né? A gente foi muito feliz em ter tido o show como nosso professor durante a nossa faculdade, durante o nosso ensino médio. Quando a gente saiu daí, ele ter se tornado nosso amigo, né? Nosso amigo pessoal, mais como professor. E ele influenciou muito a gente nessas questões. Eu acho que é muito mais algo de sabedoria, muito da ideia também. Ele já falou isso para mim tantas e tantas vezes, que cara, faça a sua parte ali, sem se preocupar com o outro, sem ficar influenciado, que isso é algo que acontece muito na área de TI. Vocês sempre vão ver e vai parecer que uma pessoa está aprendendo muito mais, sabe muito mais, é muito melhor do que você a todo momento. E, cara, faz o seu aí, tranquilo, segue sua vida de boa, você vai ficar na sua e você vai ter a plenitude em si mesmo aí. E também a ideia de aprender por si mesmo, sem necessidade de ninguém, ou alguma pessoa, algum curso, ou algo te avisando, ele aprender essa ideia de saber priorizar o que você quer e conseguir estudar aquilo, seja o que for, não necessariamente algo acadêmico, qualquer coisa da sua vida, saber entender o que você quer e avançar naquela direção sem ter uma pessoa para estar ali diariamente lhe falando, não, você tem que fazer passo 1, 2 e 3. Aprender essa questão de ser indivíduo, né? E agora eu passo a palavra para Marco. Entendi. Vixe, o pior é que eu vou começar uma reunião no trabalho aqui em 1 minuto. Tudo bem, então. Marco. Pode Peraí. ficar tranquilo, foi um prazer ter... Eu tô meio que clandestino aqui hoje. Vocês não vão postar isso no YouTube, não, né? Oh, meu Deus, nem te Eu vou conto. postar no live YouTube. já. Nem te conto. Oh, meu Deus. Meu Deus. A gente Mas queria fazer tá outra bom. pergunta. Sim, eu vou tentar contribuir aqui um pouco rapidinho antes. Outra Beleza. pergunta correndo. Se vocês quiserem passar por mim, tudo bem. É que eu demoro aqui para entrar um pouco, contribuo aqui, aí eu vou fechar a câmera, vou participar da reunião e depois eu volto aqui, rapidinho. Mas basicamente, gente, o que Murilo falou sobre show, para mim também, foi um grande amigo para mim. Ele não me ensinou somente sobre robótica, sobre a parte técnica, mas a parte de vida. Ele me ensinou pra caramba. Me ensina até hoje. Ele é um professor da vida para mim. E ele sabe disso. Ele sabe que eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um dos meus melhores amigos hoje. De verdade para vocês. Tudo que acontece na minha vida, eu compartilho com ele. Falo, show, o que você acha disso aqui? E essa decisão aqui? Show, eu tô tendo isso aqui no trabalho, o que você acha? Então, ele é um dos meus melhores amigos, e ele é como se fosse, ele não gosta que eu falo isso, né, mas ele é como se fosse um pai para mim, de verdade, ele me aconselha pra caramba, até hoje. E não só ele, eu gostaria também de agradecer Miguel, professor de Sociologia, que já saiu do campus, mas foi um professor decisivo na minha vida, por me ensinar que a vida não é só 0 e 1, a vida não é só matemática, e ele me ensinou isso da melhor forma possível, e foi foi uns conselhos de pai também. O professor Marcelo também sabe o quanto eu agradeço ele por todos os ensinamentos que ele me deu. Se possível, depois aqui, gente, do podcast, falem com esses professores que eu e Murilo estamos agradecendo eles de coração mesmo. E quando a gente tiver oportunidade, a gente vai em Brumado tentar conversar com vocês Gildalva também, presencialmente. Gildalva também. Nossa, Gildalva, muito impressionante. É uma mãezona pra gente, velho. Gildalva, nossa, Dalvinha. O que Dalvinha brigou comigo e com o Murilo pra tentar ensinar a gente a ser gente, foi brincadeira, viu? Podem perguntar pra ela. Islene também, nossa, Islene pegou muito no nosso pé. Islene sabia o quanto a gente era... Saiu não? Ah, está aqui. Islene também, pra caramba, ajudou a gente pra caramba. Yuri aí que tá com vocês agora, foi o nosso primeiro professor de... Foi nosso primeiro professor de programação web, e foi um professor também decisivo que fez a gente pensar muito, coloca o pé no chão, sabe? Vai devagar, vocês não são melhores do que ninguém, vocês podem estar indo bem, mas
a vida não é só isso. Tipo, Yuri também foi um professor muito decisivo pra gente, professor muito legal. Deixa eu ver, Gildalva. Nossa, a melhor professora de inglês de todos os tempos, Mariana. Meu Deus, Mariana é a melhor professora de inglês de todos os tempos. E uma das maiores também, viu? Nossa, Mariana, tipo assim, a gente, todos os professores ajudaram a gente nessa parte humana, inclusive Mariana também ajudou, mas eu nunca vi uma professora de inglês tão boa quanto Mariana. De verdade, eu nunca vi. Mariana é a melhor professora de inglês de todos os tempos. E é isso. Pronto, É isso que eu tinha para contribuir aqui com vocês. Murilo, se eu esqueci o nome de algum professor, tu relembre para mim. Eu vou entrar na reunião rapidinho e já volto aqui. Tá bom. Perfeito. Olha só, para acabar... Ô, Marcos, você vai voltar ou... Ele volta. Ele vai voltar, pronto. Para encerrar nossa... Eu posso voltar, rapidinho. Maravilhoso. Em média, quanto ganha um profissional na área de TI? Vocês vão ter que falar, viu? Pode conversar com o Murilo que... Vai lá, Murilo. Em média aí é muito difícil. Ó, eu vou chutar ali, um profissional aí que ele está iniciando na carreira, ele vai ganhar por volta dos 2.500 a 3.000, mais alguns benefícios. Um profissional pleno em uma empresa boa, ele tende a estar ganhando ali entre 5 a 8 mil, e eu acho que o sênior tende a começar ali por volta dos 9 mil reais. E aí isso varia de formas extremas. Na empresa que eu trabalho, eu conheço pessoas no mesmo cargo com diferença grande de, sei lá, 3 mil reais no salário. E, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu conheço pessoas que ganhavam 2.500 e conheço pessoas que ganhavam mais de 17 mil reais assim, por mês. E eu tenho certeza que tem pessoas que ganham mais ainda. E também vai acontecer de, por exemplo, uma empresa, o pleno acabar ganhando menos do que o júnior de uma outra empresa. Isso acaba variando muito também, até porque, de certa forma, a senioridade que você recebe ali, ela não existe um método super arbitrário para dizer qual daqueles cargos você é. Então, acaba que tem pessoas que acabam tendo uma ascensão rápida, né? Às vezes, até porque na área de TI acaba tendo isso, em certas empresas, você acaba entrando numa empresa e mesmo que lá dentro os seus conhecimentos evoluam, você estagna em relação a cargos, né? Então, quando você acaba passando para sua próxima oportunidade de trabalho, você acaba saindo de um cargo nível 1 para um cargo nível 4, por exemplo, nível 3. Você acaba subindo senioridades de forma muito alta. Mas eu diria aí que uma média boa para um profissional que está iniciando nos seus 2 anos ali, 3 anos de programação, começar ali por volta dos 5. Eu daria um chute desse. Mas varia muito, gente. Muito mesmo. Porque tem profissionais que em 3 anos têm um cargo muito mais alto que o outro e outros que não. Mas eu diria que para começar, entre 2.500 a 3.500 a 3 mil, e depois disso é completamente arbitrário. Mas vai evoluindo ali 5, 7, 9, 13, por aí. Mas os salários realmente são bons. Graças a Deus. Poxa, eu tava olhando aqui o celular, porque vocês falaram de Yuri. Queria ver se eu conseguia achar um vídeo que eu vi que eu tinha aqui esses últimos tempos. Vocês verem como que eu era um ótimo aluno. Era a primeira aula de Yuri, não sei quem me deu uma vuvuzela e eu tava tocando uma vuvuzela assim, sem parar na sala de aula, eu não faço ideia do motivo. E muito alto, tá? Tipo, no vídeo tá dando pra perceber que é muito alto. E aí chega um momento que Yuri pega a minha vuvuzela e guarda em cima do data show. E aí eu fiquei quieto, né, depois disso. Ele tá aqui rachando o bico. Nunca mais falei isso. Poxa, não sei se eu vou conseguir achar. Marco? Se eu achar, eu mostro aqui. Eu acho que ele ainda tá fora. Então, vamos finalizar. Então, acho que Marco não vai voltar por agora. É melhor. Tá bom, gente. A gente agradece, tá? Por este momento que vocês disponibilizou esse tempo para bater um bate-papo comigo e com minha amiga Rafaela. Muito obrigada, Murilo. Muito obrigada mesmo. Obrigada também, Marco. A gente conseguiu compreender, né, a questão assim, da trajetória de TI. Acredito que também nos edificou bastante e nos deu
uma abertura né, de ideias para que a gente também possa ser diferente nessa área de TI e conseguir ter um bom sucesso na frente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Tenham um bom dia. E boa sorte aí na vida de vocês.